Semana passada, no final da ministração, não sei se vocês se lembram, nós falámos na ministração sobre o derramar do Espírito Santo, não é? Que nós pudéssemos ser aquelas vasilhas lindas e maravilhosas que se vão esvaziando para que o Espírito Santo nos encha. E no final falámos da importância da adoração. Era algo que não estava no meu esboço, não tinha sequer pensado sobre isso, mas quando Deus fala, a gente obedece. Quando Deus nos dá uma direção, mesmo que a gente possa não estar muito confortável, a gente tem que crer no Senhor. Quando o Senhor diz na sua palavra, estava aqui, quando o Senhor diz na sua palavra que Ele encherá as nossas bocas e que nós teremos um chofar para usar o nome dEle de forma a que o mundo possa conhecer quem é Deus, nós temos que confiar. Nós não temos só que pensar no Moisés, não temos só que pensar no profeta Elias, não temos só que pensar nesses homens, temos que pensar em nós, homens e mulheres do tempo atual. Temos que ter essa coragem, correndo o risco de às vezes não fazermos tudo bem. E então Deus deu-nos essa direção de falarmos sobre adoração. E eu dei o exemplo de Jó, não sei se se lembram, que a primeira coisa, fiz uma pergunta dos 10 milhões para o João, ninguém ganhou, portanto, a gente está a acumular. Ninguém acerta nas perguntas, a gente está a acumular. Qualquer dia compramos o país. A gente vai comprá-lo com o sangue de Jesus, amém? A gente vai comprá-lo para Jesus. E a pergunta era, qual foi a primeira coisa que o diabo tirou a Jó? Não foi nem os filhos, não foi a saúde. A esposa, se calhar, até era um favor que não era assim muito boa da cabeça, estou a brincar. Mas nem a riqueza. A primeira coisa que o diabo tirou a Jó foi os bois. Porque Jó usava os bois para sacrificar pela vida dos filhos e para adorar a Deus. E quando ele lhe tirou os bois, impediu Jó de adorar a Deus. Então, o que o Senhor nos quis mostrar foi que sem os bois não pôde adorar mais e ele ficou mais vulnerável. Então nós hoje vamos falar sobre adoração. Porque Deus começou a semana passada a preparar o terreno. Sabem, Deus é o nosso grande exemplo em tudo, mas também como agricultor. Deus prepara o terreno uma semana, 2, 3, 4, e depois a gente às vezes não percebe porque é que a palavra vai fluindo. E as coisas vão acontecendo e Deus vai falando ao nosso coração e tudo faz sentido. Então hoje vamos falar sobre adoração. Deus quer nos falar de adoração de uma forma diferente daquilo que nós talvez estejamos habituados a falar de adoração. Eu gostava que nós pudéssemos fechar os nossos olhos para orar antes de iniciar a palavra. Amém? Senhor Espírito Santo, entregamos este tempo nas Tuas mãos, entregamos o ministério da palavra nas Tuas mãos, que tudo o que vai ser declarado aqui possa ser testificado por Ti ao coração de cada um dos meus irmãos e ao meu também, Senhor. Que seja não apenas uma palavra, mas que seja um toque transformador nas nossas vidas. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua palavra, prepara o nosso coração como uma terra fértil onde a Tua palavra possa cair e como uma semente boa, porque ela é boa, ela possa germinar e dar fruto de transformação da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua palavra sem conceitos e sem preconceitos, mas prontos, aptos, preparados para caminhar na mudança que Deus quer fazer nas nossas vidas. É o que nós oramos no nome santo do Senhor Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Já que eu falei de Moisés, vamos abrir no livro de Êxodo. É fácil. É o segundo livro, depois de Gênesis. É o livro que nos fala da libertação do povo. Êxodo capítulo 5, vamos ler o versículo 1. Se calhar muitos de nós conhecemos até de cor, mas é bom ler a palavra de Deus. Então diz lá no livro de Êxodo, capítulo 5, verso 1, diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor de Israel, deixei ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Há versões que dizem, deixei ir o Senhor para que me adore. Amém? Esta passagem é poderosa. Esta passagem fala-nos de que Moisés e Arão foram falar com o Faraó mandados por Deus. Pensa bem, o Faraó era soberano sobre o Egito, era o Senhor deles, independentemente de ser um tirano ou não, mas era o Senhor e ali mandava tudo, mandava matar, mandava o que ele queria, ele fazia. E Arão e Moisés, que eram escravos, por obediência a Deus, foram falar ao Faraó e dizer: amigo, há uma coisa que estás a fazer que não está bem. E o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, está-te a dar uma direção sobre algo que tu tens que fazer de forma diferente. Vejam bem a coragem que é preciso. A gente hoje que sabe a história, o final da história é fácil, mas na altura não foi fácil. É como para nós, como para ti e para mim, quando Deus nos dá uma direção, que temos que sair da nossa zona de conforto e a gente às vezes não vai e fica a tremer.
Temos que confiar. Se é Deus que dá essa palavra, essa direção, nós temos que confiar. Então Moisés e Arão foram falar com ele e o povo hebreu era escravo no Egito e o Senhor estava a preparar a sua libertação. Então, vamos assentar aqui numa premissa importante. Deus é santo, amém? Ninguém tem dúvidas. Deus é perfeito, amém? Deus não mente, amém? A palavra do Senhor é verdadeira. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus era a mesma, tal como o Senhor. Ontem, hoje e eternamente, nós não acrescentamos um tilo, um ponto, um acento. Não podemos, não devemos, não é possível fazê-lo, porque ela é única. Nós podemos usar a palavra do Senhor para trazer vida, mas não devemos nem podemos adulterar a sua palavra. Então, com base nesta premissa que Deus é santo, perfeito, que não mente, qual foi a razão pela qual Deus libertou o Egito? Pergunta do $1 milhão. Prepara a carteira, João, para ver se alguém acerta. Deus não quis libertar o povo somente para o povo ter uma vida melhor. Nós acabámos de ler qual foi a razão. A razão aqui foi para que o pudessem adorar, para que pudessem sair e ir adorar. Ou seja, se eu digo a alguém, sai para fazer uma coisa, é porque eu não a estava a fazer, certo? Então o povo não estava a adorar a Deus. O povo era escravo e não adorava. E Deus diz, têm que sair da escravidão para me poderem adorar. O povo estava a cumprir os rituais religiosos, não tenho dúvidas nenhumas disso, que eles estavam a cumprir os rituais. Mas cumprir os rituais religiosos não é adorar. Tirar o ticket da oração, do pedido a Deus, não é adorar. Cumprir o ritual litúrgico ou religioso de vir à igreja ao domingo não é adorar a Deus. Adorar a Deus é muito mais do que isso. E Deus não procura, pela sua Bíblia, Deus não procura nem religiosos, nem religiosidade. Na realidade, por muito que isso nos possa chocar, a religião não nos aproxima de Deus. A religião separa-nos como homens e mulheres e afasta-nos de Deus, porque cria conceitos na nossa mente e doutrinas que não são de Deus. O que nos aproxima de Deus é Jesus. O que nos aproxima de Deus são os princípios de Jesus. Tudo o que for fora disso são doutrinas que os homens criam, muitas vezes para ganhar dinheiro, para ganhar poder, para ganhar protagonismo, e depois o que nós vemos é que, perdoem uma expressão, andam todos à batatada aí fora, cada um a dizer que a sua religião é melhor que a do vizinho. Em nenhum momento na Bíblia Sagrada, Jesus diz que o que ele fazia era melhor que o que os outros faziam. Jesus dá a ver exemplos com a palavra a dizer o que eu faço está respaldado por aquilo que o Pai me diz, o que vocês estão a fazer não está. Mas a decisão é de cada um. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos a graça do Senhor sobre nós que nos permite estar de pé e caminhar. Então nós podemos assumir aqui de uma forma simples que quem é escravo, ou de outra forma, quem não é livre. Sabem que a gente hoje tem dificuldade em entender quando se fala em escravidão. A gente só se lembra dos filmes. Mas há países no mundo onde as pessoas são escravas. Há países onde há escravidão real, as pessoas são escravas para trabalhar, são escravas porque são raptadas da casa dos pais, e há países onde, achando que vivem uma vida normal, são escravas. Há países, dar-vos um exemplo, a China, há um subsídio que complementa o salário de toda a gente na China para lhes permitir viver dignamente, com base em quê? Fazer aquilo que o governo manda fazer. Se a pessoa cumpre os requisitos todos que tem que cumprir, tem um subsídio que lhe permite viver dignamente. Não cumpre aquilo que o governo manda fazer e esse subsídio é-lhe retirado parcialmente. Portanto, é uma escravidão. Só não tem uma coisa atada na perna, mas tem atada na carteira e tem atada na mesa para permitir que os filhos comam. Portanto, há escravidão hoje? Sim. O mundo escraviza-nos. Mas nós, falando de uma forma mais fácil, o povo não era livre. Então nós podemos assumir que quem não é livre não pode adorar a Deus. Sabendo nós, teologicamente, que na Bíblia a tipificação do faraó é o diabo, nós podemos dizer que quem é escravo do diabo não pode adorar a Deus. Quem gostava de matemática na escola? É lá. Era tudo de humanistas. Meu Deus do céu, tem misericórdia de nós hoje, Senhor. Isto agora que eu estou a fazer é um exercício de lógica. Se quem é escravo não pode adorar a Deus, sabendo nós que o faraó tipifica o diabo, quem é que é escravo do diabo hoje em dia? É escravo do diabo todo aquele que não conhece Jesus. Pois Jesus liberta, da mesma forma que o Senhor usou Moisés e Arão como libertadores, estavam a preparar o caminho para dizer que
daqui a não sei quantos anos virá o verdadeiro libertador que é Jesus. Então, para aqueles que estão ainda escravizados pelo mundo, pelo diabo, esses não podem adorar a Deus. Então, porquê é que eu falei da matemática? Para aqueles que dizem que as coisas de Deus não têm lógica, as coisas de Deus têm muita lógica. Nós é que não temos capacidade humana para apreender a lógica de Deus. Deus não faz nada sem lógica, sem sentido, só que a nossa lógica não é a lógica de Deus. Da mesma forma, quando nós dizemos que amamos a alguém, o nosso amor não é o amor de Deus. O amor de Deus é diferente. É um amor sacrificial, é um amor não é sentimental. E nós muitas vezes, quando falamos de amor, falamos de sentimentos, de emoções. Deus, quando fala de amor pela humanidade, quando o Senhor diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, não é um sentimento. Se fosse um sentimento, Deus não me amava, porque eu não sou nada que se aproveite. Mas Deus amou de uma forma sacrificial, como um pai que entregou o seu único filho para que eu possa ter vida. E isso é algo que não se explica, tal como a lógica de Deus não se explica. O problema é nós não termos capacidade para entender às vezes as coisas e dizermos que as coisas de Deus não funcionam, só porque eu não tenho capacidade. É a mesma coisa que eu, como não faço a menor ideia como é que funciona o motor de um carro, dizer que um carro não é uma coisa que não presta porque eu não sei como é que aquilo funciona. Não, nós temos que tentar entender as coisas. Tu e eu, que já fomos libertos pelo Senhor, amém? Nós podemos adorar a Deus. Tu e eu, que já fomos libertos pelo sangue de Jesus, já fomos curados pelo sangue do Senhor Jesus, já podemos adorar a Deus. Então, pergunta dos 5 milhões de dólares. Prepara a carteira, João. Se os crentes são livres, porquê é que muitos crentes não adoram a Deus? Se já não estão presos, se nós já não estamos presos, estamos livres, porquê é que muitos crentes não adoram a Deus? Eu tenho 3 respostas para isso. O que o Senhor nos mostra através da Bíblia são 3 respostas. Primeira resposta é que muitos não são totalmente livres. São livres superficialmente. Mas no fundo, continuam presos a hábitos, a vícios, a princípios, coisas que foram fazendo durante a vida toda e continuam presos de si mesmos. Alguns presos na religião. Não, eu não vou abraçar aquele meu irmão, que aquele é batista e eu sou wesleyano. Não, porque aquele é pentecostal e eu acho que o Espírito Santo hoje já não faz nada, então é melhor eu não o abraçar. E nós ficamos separados por doutrinas humanas e isso impede-nos de adorar. Portanto, esta é a resposta 1. Porque é que há crentes que não conseguem adorar o Senhor. A resposta 2 é porque aqueles que querem adorar ainda têm medo do que é que o irmão do lado vai pensar quando eu o adoro de uma forma extravagante. Ou seja, nós somos livres, mas presos nas nossas emoções. O que é que vão pensar de mim se eu vier à frente e me ajoelhar e me atirar completamente ali, como o rei Davi fazia, que dançava à frente da arca? O que é que vão pensar de mim? O que é que vão pensar de mim se eu levantar os braços e adorar? O que é que vão pensar de mim se eu começar a adorar o Senhor, a falar em mim? O que é que vão pensar de mim? E nós ficamos presos nisso. E não o fazemos. E a terceira resposta, que é a mais simples, é que há muitos que não sabem adorar. Ou porque ainda estão numa caminhada espiritual, que estão a dar os primeiros passos da sua vida, ou porque ainda não abriram o seu coração para o Espírito Santo, ou porque não tiveram um ensino, um discipulado, um tratamento, uma restauração das suas emoções e do seu espírito, de forma a que consigam, que possam adorar livremente ao Senhor. Em relação aos primeiros, nós não podemos fazer nada, apenas orar, ensinar e esperar que façam as escolhas certas. Os primeiros eram aqueles que ainda estão presos ao seu passado, estão livres, como nós costumamos dizer. O povo sai do Egito, mas o Egito não sai do povo. E às vezes a gente sai, mas aquilo continua. E aí só temos que orar e pedir para que o Senhor possa fazer, lhes possa mostrar que estão a perder a sua vida por causa de más decisões, por causa de más escolhas. Em relação aos segundos, a única coisa que podemos fazer é contagiá-los de tal forma com o nosso amor, com a nossa adoração, que eles entendam que não interessa o que o irmão do lado vai pensar, interessa o que Jesus vai pensar de mim. E quando nós fazemos isso, as coisas mudam. Não é obrigar ninguém a levantar as mãos. Deixem-me contar-vos duas coisas. Na igreja onde eu cresci, onde eu nasci, havia uma pessoa que, quando ministrava o louvor, não era o pastor, quando ministrava o louvor, tinha o hábito de dizer algo que a mim me incomodava muito. Não sei se vocês, quem me conhece melhor, sabe que eu não sou uma pessoa muito expansiva. Até sou um bocado tímido, luto contra isso, porque a gente tem que lutar contra aquilo que sabe que não é certo, não é?
Não sou uma pessoa muito expansiva. Ou seja, eu não sou daquelas pessoas que de uma forma efusiva me entrega, menos que quando o Espírito começa a mover, aí é diferente. E eu, nos primeiros anos da minha caminhada como cristão, obviamente ainda era menos efusivo. E uma coisa que me doía era quando ele, no dia que ele ministrava louvor, ele dizia que quem não consegue adorar com saltos, com isto, com aquilo, é porque não ama a Jesus e não foi salvo. E aquilo doía-me profundamente. Porque eu amava Jesus com a minha vida. Eu tinha deixado tudo o que era errado para fazer o que era certo. Só que eu não era capaz ainda de fazer isso. Eu hoje já sou capaz de saltar, hoje já sou capaz de pular, hoje atiro-me para aquilo que Deus manda. Aprendi com o profeta Ezequiel, conhecem? É um homem da Bíblia muito conhecido. Aprendi que a gente tem que mergulhar de cabeça nas águas do Espírito, fazer surf nas águas do Espírito. Eu aprendi isso. Mas no meu início da caminhada eu não sabia fazer isso. E a propósito disso, deixa-me contar um testemunho porque é que a gente às vezes não consegue fazer certas coisas. Antes de eu me converter, já a pastora Sandra era... Eu já contei este testemunho, quem é mais próximo de mim conhece isso. Ela já era convertida, estava um bocadinho, sim, fora do trilho. Casou comigo, ficou logo fora do trilho, porque eu não era convertido. Mas Deus teve graça. E o meu pai e a minha mãe, que eram crentes, faziam parte de uma igreja, e eu percebi que ela tinha falta de ir a uma igreja. Então nós começámos a ir aos sábados, à tarde, a essa igreja, e eu fazia aquilo que via os outros fazer. Aprendi aquela máxima que é em Roma ser romano. Então o que é que eu fazia? Quando as pessoas se levantavam no tempo de louvor, eu levantava-me. Quando se sentavam, eu sentava-me. Quando batiam palmas, eu batia para não ser diferente, não é? E o que é que eu fazia? Ansiava para que aquilo acabasse. Eu olhava para o relógio 3.400 vezes, eu mexia, eu coçava-me, eu apertava os... Tudo que pudesse para passar o tempo. Porque era um suplício para mim, porque sentia-me exposto por estar em pé. Não cantava. Obviamente que não cantava, não é? Uma coisa é saber cantar ou não, mas eu não cantava. A minha boca ficava tipo assim, mudo. E um dia, a palavra eu até gostava de ouvir. Eu sei que o Espírito Santo ia trabalhando comigo. E um dia, estava uma senhora velhinha ao meu lado, que eu nunca a vi antes e nunca mais a vi. Uma senhora velhinha. E no tempo do louvor, eu estava a fazer o meu ritual. E a senhora bate-me assim no braço e pergunta-me assim, o senhor não canta? Se vocês soubessem o que aquilo foi difícil para mim, eu como sou educado respondi-lhe, porque a vontade que eu tinha naquela altura, se houvesse um buraco ali, eu enfiava-me no buraco e só aparecia no dia seguinte, para ninguém me ver. E respondi à senhora, como a senhora pode perceber, não. E a senhora só me disse assim, mas devia. Porque quando a gente canta, o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Muito obrigado. O que é que eu fiz a seguir? Comecei a cantar? Claro que não. Mas aquilo fica, estas sementes ficam no nosso coração. Eu acredito que aquela senhora foi um anjo que Deus enviou para começar a trabalhar na minha vida. Eu não me converti ali, converti-me meses depois. A verdade é que nesse dia... Eu sei qual era a música que estavam a tocar na altura, para vocês terem uma ideia. Sei qual era a música. Nesse dia, e se calhar já não me lembro das músicas que cantámos a semana passada, eu nesse dia, quando cheguei a casa e fui tomar banho, comecei a assobiar a música enquanto estava no banho. E o assobiar aquela música fez uma diferença no meu coração. E no dia seguinte, no banho, eu já não assobiava, eu já trauteava a música. E por aí fora. E no sábado seguinte, eu comecei a cantar. A senhora não estava. Eu à procura dela para ela ver. Mas Deus via. E quando nós contagiamos os outros com o nosso amor, é impossível ficarmos iguais. Não é possível, porque o amor de Deus muda tudo. Então, nós não temos que pegar a ninguém e dizer assim, a chacoalhar, vá, canta, adora. Não é assim. Nós temos que orar por alguém que percebemos que ainda não consegue entrar nesse nível de adoração. Temos que entregar a nossa vida dessa maneira e ser esse exemplo. Amém. Então, voltando agora aqui à nossa palavra. O terceiro é aquele que não sabe adorar. A terceira resposta. Nós temos que, como igreja,
através do discipulado, através das ministrações, através do nosso relacionamento, temos que conseguir mostrar e ensinar a importância de ser um adorador, como isso muda a nossa vida. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Nós não precisamos de música para adorar. Nós podemos adorar a Deus com o nosso serviço, nós podemos adorar ao Senhor com as nossas ações, nós podemos adorar ao Senhor com as nossas orações. No entanto, focando aqui agora na parte musical, que é importante, que é um momento que faz parte do nosso serviço de celebração, deixa-me explicar, antes de avançar para o restante, a diferença entre louvar e adorar. Porque nós às vezes falamos de louvar, falamos do tempo de louvor, falamos de adoração, depois há muitas modas por aí, mas são duas coisas distintas. São duas coisas boas, louvar e adorar, mas são duas coisas distintas que nós não devemos misturar. O que é louvar a Deus? Louvar a Deus é agradecer ao Senhor. Louvar a Deus é agradecer, exaltá-lo por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida, por tudo aquilo que Ele faz. Louvar ao Senhor é agradecer por um milagre. Louvar ao Senhor é agradecer por um livramento. Louvar ao Senhor é declarar que o que nós temos é Ele que nos dá. Isso é louvar ao Senhor. E há músicas que nós cantamos, há hinos que nós cantamos, há temas que nós cantamos que são formas de louvar ao Senhor. Então, e o que é adoração? Adoração é reverenciar o Senhor. Adoração é cultuar o nome do Senhor, é cultuar o Senhor, é exaltá-lo por aquilo que Ele é, declarando que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é majestoso, que Ele é poderoso, que Ele é digno, que Ele é fiel, que Ele é justo. Quando nós declaramos isso, nós estamos a adorar o Senhor, não estamos a louvar, estamos a adorar. Há músicas que nós cantamos em que adoramos ao Senhor e há músicas em que nós cantamos que louvamos ao Senhor. São coisas distintas. As duas coisas são boas? São. Mas nós temos que perceber que são coisas diferentes. Hoje nós cantamos uma música em que louvamos ao Senhor, em espírito e em verdade, e cantamos 3 músicas em que adoramos ao Senhor. O Santo Espírito, os céus proclamam e o Yeshua. É diferente. Se cada um de nós fizer uma retrospectiva do que foi a música, nós conseguimos perceber que são coisas diferentes. Ou seja, nós louvamos a Deus por aquilo que Ele faz e nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. São coisas distintas. Tudo é bom. Há momentos para tudo, há momentos distintos e nós temos que ter esse entendimento e perceber isso. E quando nós estamos em oração, nós podemos louvar ao Senhor por algo que Ele tenha feito, mas também podemos adorá-lo declarando que Ele é Deus. Há músicas. Se eu soubesse cantar, eu cantava aqui um trecho de uma música que vos ajudava a entender. Há uma música muito conhecida, eu vou tentar, se vocês forem capazes de aguentar. Há uma música muito conhecida de um grupo chamado Toque no Altar ou Trazendo a Arca, eu não sei se é deles, se é mesmo do David Sasser, não sei. Há uma música em que eles dizem assim: te louvarei, não importam as circunstâncias. O que é que estamos a fazer? Te louvarei. Nós estamos a dizer, independentemente das circunstâncias que eu estou a passar, independentemente da tempestade, eu estou a louvar ao Senhor. Qual é o resto do verso que vocês sabem de cor? Adorarei somente a Ti, Jesus. Percebem a diferença? Na mesma música, eu tenho um tempo de louvor e eu tenho um tempo de adoração. Tenho um tempo em que eu estou a dizer, eu louvo ao Senhor por aquilo que Ele fez, mas eu adorarei o Jesus porque Jesus é Deus. E sendo Deus, Ele é tremendo, Ele é perfeito, Ele é poderoso, Ele é santo. É isso que eu estou a dizer. Estão a perceber a diferença? Tudo é bom. Mas quando eu... E depois há músicas que nós gostamos de ouvir. Por exemplo, há músicas que eu tenho na minha playlist fantásticas para ouvir no dia-a-dia, mas são músicas que é aquilo que nós dizemos que são músicas que não são congregacionais. São músicas que nós, como corpo, não faz sentido cantarmos. Mas nós, para adorarmos no nosso dia-a-dia, são fantásticas. São maravilhosas. São músicas que nos colocam mais perto de Deus. E é importante nós percebermos isto. Até para quê? Para não sermos enganados com tanta coisa que se diz aí fora e que acaba por nos afastar do importante que é a adoração. Agora, tirando a música, a outra questão é a motivação do meu coração no momento do louvor e da adoração. Qual é a motivação do meu coração? Se eu estou a cantar apenas porque a música é bonita,
apenas porque eu gosto da melodia ou gosto da letra. É diferente de eu estar a cantar, porque cada palavra que eu canto estou a dizer com o meu coração como eu sou grato ao Senhor por tudo o que Ele fez. É diferente, e vocês sabem do que eu estou a falar. Quando nós estamos meios aéreos e só estamos a cantar a música porque ela tem uma melodia bonita, ou cada palavra parece que faz um eco aqui no nosso coração e nos muda e nos acalma. Eu sou sincero, eu tenho o sonho de um dia a nossa igreja estar num nível de adoração tal que ninguém consegue ficar sentado no templo de louvor, ninguém consegue ficar indiferente. Todos entendemos que temos liberdade para poder... Deixa-me dizer-te uma coisa, e eu vou dizer uma coisa que sei que não me vou arrepender. Nós temos toda a liberdade para sair do nosso lugar no tempo de adoração e estar aqui à frente. Eu uma vez estava a dizer isto a uma pessoa que eu acredito que nós temos de ter liberdade na igreja, porque liberdade não é libertinagem, amém? Liberdade não é bagunça. E essa pessoa perguntou-me, mas não tens receio que vire uma grande bagunça na igreja? Não, a igreja é do Espírito Santo, eu acredito que Ele vai controlar tudo. A Trindade tem 3 pessoas, amém? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não sou a 4ª pessoa da Trindade, eu não tenho que ter essa preocupação. Eu tenho que ensinar para que nós possamos fazer as coisas acontecer e fluir da forma correta. Da mesma forma que eu tenho o sonho, o desejo, e creio que isso há de acontecer, que nós como igreja vai chegar o tempo em que nós, 5 minutos antes do culto começar, já estamos todos aqui a preparar a nossa adoração, já estamos todos aqui envolvidos, já estamos todos a começar a entregar o nosso coração ao Senhor. Saímos de casa já adorando, saímos de casa entregando a nossa vida, para quando chegamos aqui, já está a check-inado o Senhor de tal forma que nós não conseguimos ficar indiferentes. E isto vai ser uma realidade quando todos nós fomos libertos pela palavra. Amém? Como o Senhor diz em João 8, 31 e 32, não é? Conhecereis a verdade, que é a palavra, e a verdade vos libertará. Quando nós colocamos a verdade do Senhor em prática na nossa vida, nós seremos libertos. Mas sabes qual é também uma das razões importantes pelas quais a adoração é algo fundamental em nós? Ou deveria ser na nossa vida? É que a adoração é a maior arma de guerra que nós temos como cristãos. Nós não vamos usar mísseis, nem bazucas, nem espadas. Não. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, como o Senhor nos diz, é contra as potestades, contra os principados, contra as hostes demoníacas. Então, a adoração é uma arma de guerra poderosa, é uma arma que nos ajuda nesse sentido. E o Senhor Jesus, quando falou com aquela mulher samaritana, e a semana passada também falei sobre isso, lá em João 4:23, o Senhor Jesus diz àquela mulher, porque ela estava a dizer, mas adoramos no monte, adoramos... Porque é aquele problema entre os hebreus e os samaritanos, que não vale a pena hoje falarmos sobre isso, e o Senhor estava a dizer, chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus não procura trabalhadores. Deus diz que faltam trabalhadores na seara, Deus diz que precisa de trabalhadores na vinha, mas em nenhum lugar Deus diz que procura trabalhadores. Deus não diz em nenhum lugar, na minha Bíblia, que Deus procura músicos, que Deus procura cantores. Na minha Bíblia não diz que Deus procura pregadores da sua palavra, embora a sua palavra tenha que ser pregada e ministrada, porque é o pão do Senhor Jesus a entrar na nossa vida quando se ministra a palavra. O Senhor diz que procura quê? Adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então é porque é importante ser um adorador. A Bíblia nos diz também que o Senhor se faz presente no meio dos louvores da adoração do seu povo. Então nós sabemos que é algo que faz com que o céu se mova a nosso favor, é a adoração. Algo que muda a nossa vida é a adoração. Claro que os músicos são importantes, os cantores, os trabalhadores, todos somos importantes, mas todos nós na nossa missão podemos adorar ou não adorar. E isso é o que é o importante, é o músico adorar, o trabalhador adorar, o pregador adorar. Como é que isso é possível? Depende da motivação do meu coração, depende da motivação do teu coração. Se o meu coração estiver motivado para adorar o Senhor, se eu sou alguém que entendi que tenho que doar a minha vida a Jesus diariamente, esse é o primeiro passo para eu ter um coração de adorador. Alguém que entrega a sua vida à sua vontade, de modo a que a vontade de Deus se sobreponha. E eu vou-te dar exemplos da Bíblia. Vou-te dar exemplos de alguém, de pessoas que quando adoraram a Deus, quando o adoraram verdadeiramente, chamaram a atenção de Deus para eles. Porque quando nós adoramos, chamamos a atenção de Deus para nós. E quando isso acontece, embora essa não seja a razão da nossa adoração, mas é uma consequência natural dela. E quando isso acontece, tudo muda ao nosso redor. Há pouquinho falei do rei Davi. Deixa-me falar um pouquinho do rei Davi. O rei Davi, quando foi buscar a Arca da Aliança e a trouxe para Jerusalém, percebeu
que a Arca da Aliança tinha que estar no templo, tinha que estar no tabernáculo. Quando ele percebeu isso, ele foi buscá-la. A Bíblia nos diz que a cada 6 passos eles sacrificavam um boi e um cordeiro cevado. Porquê é que eles faziam isto? Porque através do sacrifício estavam a adorar o Senhor. Então, conta assim comigo, 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dali até aqui, eles andavam, paravam, faziam um sacrifício. Montavam o altar, não é de qualquer maneira. Limpavam o altar e faziam um sacrifício. Deixa-me dar-vos um exemplo. Daqui ao Pingo Doce são o quê? 300 metros? Daqui ao Pingo Doce, neste ritmo, devem ser umas 10 horas. Agora vejam quantos dias eles demoraram a trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Mas a Bíblia não nos diz que eles se cansaram em nenhum tempo, porque eles entenderam que a adoração do Senhor é importante e o colocar o Senhor em primeiro lugar é o mais importante. Por isso, servir ao Senhor na igreja, seja no altar, seja na assistência, seja no ministério do café, seja no ministério infantil, seja no ministério do louvor, seja em qualquer ministério, seja na zeladoria, servir a igreja requer, acima de tudo, que a cada passo que nós damos, nós possamos sacrificar a nossa vida, o nosso tempo, o nosso pensamento que não está ainda correto. Para quê? Para que o Senhor possa mudar algo em nós. Isso é pessoal e intransferível. O que o rei Davi fazia ali, eu não posso fazer hoje. O que cada homem que preparava o sacrifício fazia naquela altura, nenhum de nós pode fazer hoje. Mas eu hoje posso adorar e sacrificar ao Senhor da minha forma, da forma como hoje, século XXI, 2023, nós conseguimos fazê-lo, vivendo o mundo em que vivemos, mas podendo adorar ao Senhor. Por causa deste sacrifício, ou usando uma linguagem crentez que todos conhecemos, pagar o preço, já ouviram isso? Por causa do sacrifício, por causa da forma como decidimos pagar o preço ou não, é isso que nos traz a mudança, é isso que traz o nosso crescimento espiritual ou não, é isso que traz a nossa maturidade espiritual ou não. Nós podemos fazer muitos cursos, fazer muitas escolas. Já agora lembrar que esta semana, para a semana, recomeçamos a nossa escola, nível 2, terça-feira, nível 1, quarta-feira. E vai ser uma bênção, amém. Mas independentemente disso, é o nosso pagar o preço, o nosso sacrifício e a nossa adoração que faz a diferença. Davi ficou conhecido, a Bíblia nos diz que era um homem segundo o coração de Deus. E Davi fez coisas erradas, amém. Não estou a branquear o que Davi fez de errado. Uma das coisas boas que a Bíblia tem é que mostra o que as pessoas fizeram bem e o que as pessoas não fizeram bem. O que fizeram bem para nos servir de exemplo e o que não fizeram bem para também nos servir de exemplo para não fazer. Porque o único que não fez nada de errado foi Jesus. Os outros todos fizeram algo de errado. Mas Davi pagou um preço elevado. Não foi só o sacrifício a cada 6 passos. Não foi só o vir a cantar à frente da arca. A Bíblia nos diz que Davi vinha a cantar e dançar à frente da arca. O rei de Israel, vinha a cantar à frente da arca. De tal forma ele era extravagante e efusivo que a esposa dele, a mulher dele, que estava à janela, quando ele chegou, disse-lhe: mas tu achas bem, tu estás a fazer aquilo? Ou seja, ela não foi capaz de adorar. E o que a Bíblia nos diz é que o Senhor cerrou a sua madre a partir daí. Ou seja, ela ficou infértil a partir daí. O que nos mostra também que a adoração é algo que nos torna férteis, não só fisicamente, mas acima de tudo, espiritualmente. Por isso é que nós declaramos que o João tem ali os 5 milhões todas as semanas prontos para nós, porque não tem, mas vai chegar o dia em que vai ter, porque é uma pessoa que é fértil, porque é alguém que adora. Amém? E nós temos que ter esse entendimento. Davi chamou a atenção de Deus com a sua adoração. E a pergunta para nós é se nós estamos dispostos a este tipo de sacrifício para chamar a atenção de Deus, para sermos adoradores. Eu ouvi uma música, eu acho que já partilhei isto, há 1 ano ou 2, não sei. Ouvi uma música de um ministro de louvor americano que eu gosto muito, que é o John Wills. E ele um dia estava a ministrar uma música em que ele diz algo que é poderoso. Ele diz, deixa eu ver se eu consigo lembrar-me e traduzir, que ele diz que quando nós sussurramos o nome de Jesus, Jesus para olhar para nós. Quando nós falamos o nome de Jesus, Jesus para o que está a fazer e fala connosco. Mas quando nós gritamos o nome de Jesus, Jesus vem a correr para nós para nos abraçar. E isso é a diferença de uma adoração extravagante
para algo que é comum. E Jesus para o que está a fazer para vir para o pé de nós. E nós temos que entender, cada um individualmente e como igreja, que há um momento em que temos que sussurrar, há um momento em que temos que falar e há um momento em que nós temos que clamar e gritar com todas as forças da nossa alma, como se não houvesse o dia de amanhã, para que Jesus possa vir. Porque quando Jesus vem, o que a Bíblia nos diz é que Jesus liberta tudo. Por onde Jesus passa não há cativos. Por onde Jesus passa não há nada que impeça o crescimento. A erva que possa estar queimada, Jesus traz vida. E isso é importante em nós e no meio que nos rodeia. E para nós sermos adoradores, nós temos que ser assim. Eu vou-vos dar o segundo exemplo. O segundo exemplo é um exemplo que todos nós conhecemos também. Paulo e Silas. Mostra-nos que a adoração é algo poderoso. Paulo e Silas estavam presos, foram levados para a cadeia, não fizeram nada de errado. Só disseram que Jesus é Rei. Só disseram que Deus é Rei. Só disseram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e proclamavam a sua palavra. Coisas que nós hoje, por enquanto, nesta nação, temos a liberdade de dizer. Nesta nação podemos ir à rua, podemos chegar ali abaixo e começar a cantar se quisermos. Por enquanto não somos presos. Mas Paulo e Silas foram presos. A Bíblia nos diz que eles foram para a cadeia. Acredito que não foram bem tratados. Não é? Ninguém é bem tratado numa prisão, naquela altura ainda mais. E a Bíblia nos diz que em nenhum momento eles reclamaram, em nenhum momento Paulo e Silas murmuraram, e desde que entraram na cadeia e ficaram presos, aliás, o carcereiro gostou da postura deles, é o que a Bíblia nos diz, e desde que eles entraram, eles começaram a adorar, começaram a cantar, começaram a recitar salmos, começaram a declarar a palavra de Deus, a Torá, que era o que eles conheciam, e adoraram o Senhor. Qual foi o resultado disso? Chamaram a atenção de Deus e foram libertos de uma forma sobrenatural. A Bíblia nos diz que houve um terremoto e as paredes da prisão colapsaram. Pum, 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 pum. Nenhum deles ficou ferido e ficaram livres dos seus grilhões. Isto é algo que só acontece porque eles chamaram a atenção de Deus. E ao chamar a atenção de Deus, Deus não fica parado. Quando um filho chama a atenção do pai. Diz-me uma coisa, quem de nós tem filhos? Quando um filho nosso chama a nossa atenção, a gente fica parados? A gente pode estar a ver a final do campeonato do mundo, o que é que seja. Um filho chama, então dependendo do tom da voz é de perigo, e a gente vai como tiver. Não é? Se estivermos a comer, vai com o garfo na mão. A gente vai. Porquê? É um filho a chamar, chamou a nossa atenção. Com Deus não é diferente. Quando nós chamamos a atenção de Deus de uma forma que envolve a adoração e que envolve o nosso sacrifício, as coisas não mudam. Não são diferentes, perdão. E agora perguntas-me tu assim, mas pastor, isto quer dizer que se eu adorar dessa forma, eu vou atrair a atenção de Deus e algo poderoso assim pode acontecer na minha vida? A resposta é sim. A Bíblia diz-me isso. E eu não tenho... Se eu quisesse ser politicamente correto, vim dizer assim, depende do coração, depende da coisa... Não. A Bíblia diz que sim, ponto final, parágrafo. A Bíblia diz que se eu adorar a Deus de uma forma única, de uma forma que chama a sua atenção, de uma forma verdadeira, a Bíblia diz, sem dúvida nenhuma, que o que aconteceu ao Paulo e Silas acontece na minha vida e na tua vida. É tão simples quanto isso. O que aconteceu a Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, acontece na tua vida e na minha. É tão simples quanto isso. Não há discussão. Aliás, a Bíblia nos diz mais. Diz-nos que quando a adoração for um estilo de vida para nós, as muralhas cairão, sim. Os cegos verão, sim. Os enfermos serão curados, sim. Os paralíticos vão andar, sim. Depende do nosso nível de adoração. E é esse nível de adoração, claro, com a nossa consagração. Ninguém adora se não for consagrado. Isso não vale a pena a gente entrar por aí. A verdade é essa, é que se nós fizermos isso, as coisas mudam de uma forma completa. Eu vou dar mais um exemplo. Vou-te só dar mais 2 exemplos. Vou dar o exemplo do cego Bartimeu, que está lá em Marcos. O cego Bartimeu, porque ele clamou por Jesus. Ele adorou Jesus. Ele podia apenas ter chamado por Jesus. A história, não vou contar a história. Jesus estava numa cruzada com todos os seus discípulos e a multidão. Jesus vinha de fazer milagres e o cego Bartimeu, que era um homem que era cego de nascença, estava à beira da estrada. E eu acredito que a multidão devia estar a gritar Jesus, Jesus. Mas quando ele chamou Jesus, ele não chamou assim Jesus, Jesus. O cego Bartimeu chamou assim algo do género. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isto não é chamar, isto é clamar, isto é adorar. Ou seja, ele adorou quando chamou pelo Senhor. Qual foi o resultado? A Bíblia diz-nos, Jesus
estava na sua caminhada, a multidão a chamar por ele. Mas quando alguém adorou, Jesus parou e disse: tragam-me esse homem. Vejam, Jesus parou por causa de uma pessoa. Havia centenas ou milhares ali, mas aquele parou. Aliás, alguns dos que estavam ali, quando ouviam o Bartimeu, mandavam-no calar porque achavam que ele não tinha direito, porque era cego, porque era alguém que era um maltrapilho, um indigente, alguém que vivia mal, vivia das esmolas dos outros. Achavam que ele não tinha direito. O mundo tenta nos convencer que há diferenças entre uns e outros, entre os que são ricos e os que não são. A Bíblia diz-nos que Deus não faz exceção de pessoas. Ao coração de Deus somos todos iguais. Não interessa se somos ricos e poderosos ou somos pobres e simples. Aos olhos de Deus o que conta é o nosso coração e a nossa adoração. E Bartimeu não se calou. E como não se calou, Jesus parou porque percebeu: está aqui um adorador. Está aqui alguém que me chama por aquilo que eu sou, filho de Davi, aquele que é o Filho de Deus que vem da genealogia de Davi. Então, quando isso acontece, as coisas mudam na nossa vida. E Bartimeu podia-se ter calado quando todos o mandaram calar. Da mesma forma que nós podemos, talvez haja quem queira que a gente se cale. Há pessoas que se calhar nos vão dizer: não vale a pena jejuar, não vale a pena ler a Bíblia, não vale a pena fazer nada disso, para de buscar o Espírito Santo, para de aprender mais, não vale a pena porque vais para o céu, senão... Claro que isso é... Não preciso de fazer nada disso para ser salvo e ir para o céu. Eu sou salvo pela graça de Jesus. Mas eu posso viver a vida abundante que Jesus tem para mim só fazendo isto. Se eu ficar quietinho no meu canto, eu não vivo a vida abundante que Jesus tem para mim. Eu não experimento a vida de Deus maravilhosa. Eu não experimento ser usado por Deus neste mundo. Então a resposta é: se te mandarem calar, não te cales. Se te mandarem parar de orar, não pares. Se te mandarem buscar o Espírito Santo, não pares. Se te mandarem ler a Bíblia, não pares. Busca cada vez mais. Mantém-te firme como Bartimeu, que era um homem, que era um cego, e que nos serve de exemplo para nós nunca não ficarmos calados nem parados. Eu vou terminar com um exemplo poderoso que todos nós conhecemos, acredito eu. No primeiro livro de Samuel, vocês já estão a perceber que o que Deus nos quis chamar hoje para falar sobre adoração não tem nada a ver com aquilo que normalmente a gente fala de adoração. Não tem a ver com o nós. Claro, nós quando adoramos, levantamos os nossos braços em sinal de rendição, nos prostramos, rendendo-nos ao Senhor, deixamos que o Espírito Santo guie a nossa vida enquanto adoramos. Claro que sim, mas Deus quis nos vir falar hoje de coisas práticas na nossa vida e de nós entendermos a importância de chamar a atenção de Deus. Não é querer armar é importante para Deus, ok? É chamar a atenção a Deus com o meu coração e com a minha adoração. E no primeiro livro de Samuel temos a história de uma mulher chamada Ana, que não podia ter filhos. A Bíblia nos diz que Ana era infértil, Ana não conseguia gerar filhos, e isso para ela era mau. Era mau porque para a sociedade da altura, uma mulher que não gerava descendência para o marido era considerado de menor importância, era considerado secundário, era alguém que não era bem visto. Isso para ela doía-lhe, mas doía-lhe mais ainda. Não podia dar filhos ao marido, que era alguém que se chamava Elcana. Ela sabia que não podia dar filhos ao marido e ele tinha uma outra mulher, chamada Penina, que lhe dava muitos filhos. E ainda por cima zombava de Ana, dizendo: estás a ver, tu é que és a primeira mulher, a mulher legal, e eu é que lhe dou os filhos e a descendência. E tu não consegues fazer nada. Isso doía muito o coração dela. Então, o que é que Ana fez? Desistiu de ter filhos, resignou-se com a vida, pôs o chapéuzinho, o ovo do Calimero e começou a chorar. Oh não, que vida tão infeliz que eu tenho. Não, Ana não fez nada disso. Ana orou. Todos os anos a Bíblia nos diz que Ana ia a um lugar chamado Siló e lá orava a Deus e pedia um milagre que a tornasse numa mulher fértil. Ela não pedia um Ferrari, não pedia uma casa nova, não pedia, sei lá, uma viagem para o Dubai. Ela não pedia nada disso. Ela pedia um milagre que a tornasse fértil. E o que é que aconteceu? Aconteceu o milagre? Não. Deus não respondeu à oração dela. Ela continuou sem conseguir gerar filhos. A Bíblia diz-nos isso. Deixa-me dizer-te uma coisa. Muitas vezes o inimigo das nossas almas, o diabo, tenta apanhar coisas na nossa vida. Tenta apanhar coisas do nosso passado, tenta apanhar coisas que nos fazem sentir diminuídos para nos atirar isso em cara, de modo a que a gente se possa sentir fracos, achar que não merecemos nada, que o desânimo venha sobre nós, desistimos de lutar, sentimos-nos incapazes, tal como Penina fazia sobre Ana. Tentava-lhe mostrar que ela era uma incapaz.
Se alguma vez o diabo tenta fazer isso contigo, não deixes, não permitas que ele faça isso contigo. Usa a palavra de Deus e manda-o dar uma curva, porque ele não tem esse direito. Somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Sempre que o diabo te vier lembrar do teu passado, de coisas erradas que a gente fez, e com base nisso te julgar, diz-lhe claramente que não aceitas isso. Tu sabes o teu passado, que foi perdoado, sabes que tens um futuro com Deus e também sabes que o futuro dele é num lago de fogo e de enxofre. Portanto, não há discussão, não há conversa possível. Não deixes que isso nunca te amedronte e te faça ficar mal. Refugia-te no Senhor, busca do Senhor o consolo, busca na igreja a força. Se estás a passar por um momento difícil, busca na igreja a força, busca na igreja a ajuda, porque nós somos mais fortes quando estamos juntos. Quando nós estamos sozinhos, às vezes pode vir o desânimo. Quando estamos juntos, nós ficamos mais fortes e nós juntos nos ajudamos a ultrapassar as situações. Mas voltando aqui à Ana, nada aconteceu. Ela não gerou filhos. Mais uma vez, Ana desistiu? Não. Ana entendeu que não podia contentar-se com aquela situação. Ana entendeu que não podia ser uma fracassada pelo resto da vida. Não podia... Ela sabia no seu íntimo que Deus tinha mais para ela do que o que ela tinha. Ela sabia isso no seu íntimo. Então o que é que ela fez? A Bíblia nos diz que cada vez que ela ia a Siló, ela orava, ela declarava, ela pedia esse milagre. Mas eu vou-te pedir que abras a tua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, no versículo 11, para veres o que Ana fez na última vez, depois destes fracassos todos, para vermos a oração de Ana. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, livro 11, verso 11, deixa-me abrir aqui a minha Bíblia. Ela um dia decidiu mudar a oração dela. Ela um dia, Ana percebeu, eu não vou apenas orar normal, eu não vou apenas pedir um milagre, eu vou fazer algo diferente. O espírito dela, que estava conectado com o Espírito Santo de Deus vive. Embora, lembremos, naquela altura, Jesus não tinha vindo, o Espírito Santo não estava sobre ela, como está sobre nós, mas o Espírito Santo fala às pessoas na mesma. Então, em 1 Samuel, no capítulo 1, verso 11, a oração que Ana fez foi assim. E ela disse, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Então, aliás, a Bíblia no verso seguinte, no 12, depois diz que ela não parou de orar, ela perseverou no clamor. O que é que nós temos aqui? Temos mais um caso de alguém que, com o clamor, com a adoração, chamou a atenção de Deus. Porquê? Às vezes nós pedimos coisas ao Pai pensando apenas em nós. Às vezes nós pedimos coisas, não estou a dizer que são coisas erradas, mas só pensamos na necessidade que nós temos e não pensamos na necessidade que Deus tem. Na necessidade que o reino de Deus tem de algo. Na necessidade que o reino de Deus tem que algo aconteça de forma diferente. E quando isso acontece, quando nós fazemos como Ana deixou de pedir um filho para ela. Ana passou a pedir um filho para fosse servo de Deus. E a verdade é que o pequenino Samuel foi entregue ao profeta, entregue ao sacerdote, foi criado com ele e foi um homem que foi usado, e vemos isso na Bíblia de forma poderosa. E ela entendeu isso. Ou seja, quando nós percebemos que o que temos que pedir ao Pai não é tanto a pensar em nós, mas é mais pensando no reino de Deus e colocamos a sua vontade em primeiro lugar, chamamos a atenção de Deus. É mais um tipo de adoração e é impossível Deus ficar parado. Aliás, o Senhor Jesus nos diz em Mateus que se buscarmos primeiro o seu reino, as demais coisas vêm como consequência. Temos de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o resto nos será acrescentado. É o que diz o versículo em Mateus 6,33, se não me engano. Então nós temos que perceber que temos que pôr o reino de Deus em primeiro lugar. Ana, até ali, só pensava na sua vontade. Eu não quero ser uma mulher estéril. Eu quero dar descendência ao Elcana. Eu quero ter filhos. Mas a partir do momento que ela disse, não, o Senhor precisa de um servo a servir no seu templo. E esse servo vai ser o meu filho. A partir desse momento, a vida de Ana mudou. Ela deixou de ser infértil para ser fértil. E ela gerou um bebê, uma criança. Foi entregue ao servo. Qual é a lição que nós tiramos para nós também? É que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós estamos a colocar a nossa fé em ação. Sabem, a Bíblia nos diz que fé é a firme certeza das coisas que se não veem,
Se eu tiver a certeza que está a chover lá fora, não é fé, é a constatação de um facto. Agora, quando eu faço algo que até me causa algum tremelique, mas Deus me mandou fazer, isso chama-se ter fé. E obedecer em fé, que é emuná, é poderoso. É eu ser capaz de entender o que Deus tem para mim e eu fazer. Mas vou-te dizer uma coisa. Na maioria das vezes, isso tem que nos tirar da nossa zona de conforto. Saímos da nossa zona de conforto, passamos para uma zona onde nós não controlamos as coisas. Lá está, as águas do Espírito do profeta Ezequiel. E quando isso acontece, é quando nós chamamos a atenção de Deus. Porque o que Deus procura não são apenas filhos que o amem, o que Deus procura são adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso é importante a adoração. O que Deus procura são homens e mulheres que já não são mais escravos do medo, não são escravos do passado, não são escravos do pecado, não são escravos daquilo que fizeram errado. Mas o que Deus procura são homens e mulheres que estejam dispostos a mudar a sua vida. Podes-me dizer assim, mas eu não sei como é que vou fazer isso. O Espírito Santo vai ajudar. Eu tenho que ter o quê? O coração desejoso que a mudança aconteça. Se eu não tiver um coração que diga, não, eu quero mudar, eu quero ser um adorador em espírito e em verdade, deixa-me dizer-te uma coisa, nunca vai acontecer, porque eu não quero. E uma coisa que a Bíblia nos ensina é que o Espírito Santo é um verdadeiro gentleman. O Espírito Santo não obriga ninguém a nada. O Espírito Santo fala connosco. Agora, o Espírito Santo, se a gente dá uma brechinha no coração, ele também aproveita e diz assim, já estou aí, agora vamos tratar de ti. Mas nós temos que ter esse desejo de mudança, esse desejo de ser pessoas diferentes. Pessoas que livremente possam escolher adorar o único que é digno de louvor, que é o Senhor. Amém? Podemos ficar de pé para orarmos, para declararmos que o nome do Senhor é o único nome sobre a nossa vida. Talvez hoje tu precises de orar ao Senhor e pedires para ser como Bartimeu, pedires para ser como Ana, pedis para ser como Davi, pedis para ser como Paulo e Silas, pessoas que ultrapassaram os seus medos. Eu acho que nós não conseguimos sequer pensar no medo que Paulo e Silas tinham naquela prisão. Nós não conseguimos pensar na forma como Davi, como rei, como ele se expôs, o receio que ele tinha do povo, achar que ele não podia ser rei porque se estava a expor daquela maneira. Se calhar nós não conseguimos entender a coragem que Bartimeu teve que ter para levantar a voz e chamar Jesus, filho de Davi, para que Jesus pudesse ouvi-lo. Acima de tudo, para que ele pudesse adorar Jesus. E acho que não conseguimos entender a dor que Ana tinha por saber que não estava a cumprir aquilo que Deus tinha para ela. Mas o que nós podemos entender com cada um destes 4 personagens é que quando eles decidiram mudar, quando eles decidiram fazer o que Deus os tinha chamado para fazer, o que Deus os tinha comissionado para fazer, a vida deles mudou porque eles chamaram a atenção de Deus. Podemos fechar os nossos olhos? Senhor Jesus, eu entrego a vida de cada um dos meus irmãos nas Tuas mãos. Eu oro, Senhor, para que esta palavra possa mudar o nosso coração. Eu oro, Senhor, para que nós possamos ser transformados não apenas em cristãos que Te amam, não apenas em cristãos que cumprem os Teus princípios, mas em cristãos que sejam adoradores em espírito e em verdade, que Te busquem por quem Tu és e não pelas maravilhas que Tu fazes na nossa vida. Pai, eu oro hoje declarando na autoridade do nome de Jesus, se há algum vínculo nosso do passado que nos impede de adorar em espírito e em verdade a Ti, Senhor, como adorador, que seja quebrado agora no nome de Jesus. Não haja nada que nos impeça de ser livres. Da mesma forma que Paulo e Silas foram libertos, se alguém está preso no seu passado, que hoje possam ruir essas muralhas do passado e haver liberdade, haver vida, haver cura e haver transformação, para que possamos ser adoradores em espírito e em verdade. Pai, eu oro para que se algum de nós tem vergonha de alguma coisa, Senhor, que hoje venha um espírito de ousadia sobre esse irmão, sobre essa irmã, Deus, para ser como Ana, que não tinha vergonha, para ser como Bartimeu, que clamava quando todos o mandavam calar. Pai, eu oro, Senhor, se algum dia alguém mandou calar algum de nós e hoje não consegue levantar os seus braços em adoração, hoje não se consegue expor na Tua presença, meu Deus, remove esse engano, remove, Senhor, essa vergonha, remove essa falsa culpa que foi colocada no coração, Deus, para nós sermos livres para Te adorarmos, livres para Te adorarmos de manhã à noite, livres para Te adorarmos nas nossas orações,
livres para Te adorarmos, Senhor, quando estamos na Tua igreja, livres para Te adorarmos quando estudamos a Tua palavra, livres para Te adorarmos, Senhor, em todo o tempo. Que o dia, Senhor, que nós vivemos, cada dia que nós vivemos, seja para Te adorar, seja para Te louvar, para Te agradecer por tudo o que fazes, para Te agradecer pelo nosso futuro, para Te agradecer porque nos guardaste no passado e nos trouxeste, Senhor. Nos tiraste, Deus, do império das trevas e nos trouxeste ao reino do Teu Filho, esse reino da maravilhosa luz. Muito obrigado, Senhor, pela nossa vida. Muito obrigado pela nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, porque nos tens guardado, nos tens protegido. E hoje declaro ainda que se há algo, um édito no mundo espiritual sobre a tua vida que te impede de ser livre, que te impede de adorar, peço, Deus Todo-Poderoso, possas enviar um anjo hoje e esse anjo possa queimar esse édito, possa cortar esse édito, possa destruir esse édito que está sobre a vida de alguns dos meus irmãos, para que ele seja livre para Te adorar. Não aceitamos mais prisões, não aceitamos mais prensas onde nós não conseguimos ser livres. Que a única prensa que a gente tenha é a que Jesus teve. Ser espremidos para que possa sair vinho novo da nossa vida e do nosso coração. Não aceitamos mais grilhões sobre as nossas vidas. Não aceitamos mais correntes. Que os Teus anjos, Senhor, possam vir na vida de cada um de nós, em cada casamento, em cada casa, em cada família, quebrar esses grilhões para que haja liberdade, para que haja vida, para que haja a vida em abundância que o Senhor Jesus declarou sobre as nossas vidas. Eu hoje oro sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Deus, que eles tenham a ousadia de Arão e de Moisés, que eles não se intimidem pelo mundo lá fora, mas que eles tenham a coragem de abrir a boca, de querer que o Senhor possa encher a sua boca. E quando eles abrirem a sua boca, profecias sairão, palavra de conhecimento sairá dali, palavras de cura, palavras de restauração sairão. E da mesma forma que Jesus expulsava os demónios por onde Ele andava, cada um de nós possa fazer o mesmo. Não aceitamos mais que as trevas possam colocar medo, que as trevas nos possam impedir de caminhar. Hoje declaramos que caminhamos num céu aberto, caminhamos debaixo do céu aberto que Jesus tem para cada um de nós. Hoje caminhamos sem medo. Em espírito e em verdade nós caminhamos sem medo para que o Senhor possa ser verdadeiramente o Senhor das nossas vidas. É o que nós oramos e declaramos.